Olá a todos e muito bem-vindos. Meu nome é Antônio Ribeiro, eu sou especialista em treinamentos da EBSCO para o Brasil e queria agradecer a presença de todos vocês neste webinar de hoje, que terá como tema Conteúdos Online hoje, garantindo a acessibilidade plena da informação. Esse webinar será apresentado por Everson Nascimento, nosso gerente para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. É importante ressaltar que a apresentação faz parte da série de webinars A Biblioteca está aberta, que a EBSCO está promovendo mundialmente nesse semestre. Antes, porém, da gente passar a palavra para o Everson, eu gostaria de apresentar o nosso palestrante, né? O Everson é formado em Economia pela Universidade Federal da Paraíba, ele possui MBA em Gestão de Negócios pelo IBMEC e sua carreira profissional passou por empresas como Oi Pago, sistema de cartão de crédito digital da Oi, Fenacom, certificados digitais, até chegar ao mercado educacional em 2010 e ter trabalhado com editoras de peso como Cengage, Gale e National Geographic Learning. Na EBSCO, o Everson está com a gente desde junho de 2019. Everson, seja muito bem-vindo. Tudo bem com você? Everson, nos ouve? Oi, Antônio, estava falando aqui, desculpa, estava no mudo. Tá ok. Desculpa, meu amigo. Estou te ouvindo sim, muito Imagina. bem. Seja muito bem-vindo, sucesso na sua apresentação. Estamos todos muito ansiosos para conhecer essa temática tão importante nos dias de hoje, né? O acesso pleno à informação. Então, eu vou passar agora o comando da apresentação para você e nós vamos aqui monitorando o bate-papo para que perguntas e tudo mais seja respondido por você no final, tá ok? Então, eu vou aqui agora passar o comando da apresentação para você. Mais Obrigado, uma Antônio. vez, obrigado por aceitar compartilhar seus conhecimentos com a gente nesta manhã do Brasil e na tarde de Portugal. Deixa então aqui dar início à minha apresentação, deixa eu tentar compartilhar aqui com vocês. Vamos lá. Estamos vendo somente, agora sim, já estamos visualizando a sua tela. Ok, Antônio. Então, muito obrigado por sua introdução, Antônio. É sempre uma satisfação e me sinto muito lisonjeado, né, em poder estar participando dessa segunda temporada de webinars da EBSCO neste ano de 2020. Faltou apenas um frevo ou um forró introdutório, meu amigo. Sei que sei que você está com crédito comigo, porque colocou isso em webinars anteriores, mas me sinto muito feliz pela oportunidade. Um bom dia a todos e a todas, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Espero que estejam todos bem e com saúde, que nesse momento é o mais importante para todos nós. Então, seguindo aqui com o script da nossa fala de hoje, gostaria então apenas de inicialmente agradecer a EBSCO oficialmente pelo convite e reforçar de forma visual aquilo que o Antônio já apresentou para vocês, né? Então, sou gerente de contas para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil. Fico baseado aqui em Recife, a capital pernambucana, onde estou falando nesse momento. Espero que todos possamos, no final de nossa fala, alcançar os objetivos que nós traçamos para essa conversa aqui, com os tópicos que abordaremos, né? Então, será sempre uma oportunidade para nós da EBSCO ter esse bate-papo com vocês que estão na outra ponta dos sistemas informacionais. Então, vamos dar agora início à nossa fala de hoje. Bem, pessoal, quando nós nos deparamos com uma imagem como essa da tela, né, causa no mínimo para nós uma curiosidade em saber como os conteúdos digitais
estão se comportando no ano de 2020. Então, ao falarmos em conteúdos online hoje, título da nossa apresentação, é porque o ano de 2020 tem sido um ano de grandes desafios que causaram e, de certa forma, estão causando ainda diversas mudanças e transformações e também adaptações, né, no nosso cenário atual. É um enorme aprendizado que a gente tem tido durante esse ano de 2020 e em todas as formas quais nós, como usuários e consumidores de recursos informacionais, estamos enfrentando. Então, eu posso até dar um exemplo prático aqui de casa, né, onde meu filho de 6 anos, por exemplo, foi praticamente alfabetizado via um ensino à distância, com a participação massiva, claro, de minha esposa, que teve que fazer adaptações, nós tivemos que mudar nossos comportamentos para se adaptar aos horários da aula do nosso filho. Então, assim, realmente é um desafio a partir do nosso dia a dia, né, dentro da nossa casa. Então, 2020 tem se colocado dessa forma para todos nós, e por isso que os acessos informacionais, hoje, a gente vai ver nos próximos slides que realmente são um grande desafio e vem crescendo bastante em todas as formas que a gente conhece, né? Então, seja na forma que a gente buscamos entretenimento, de maneira geral, então, seja na forma que nós buscamos o entretenimento, em sua individualidade, coletivismo e algumas preferências, seja na forma que nós nos relacionamos, ou seja, pelos relacionamentos profissionais, os relacionamentos pessoais, nas redes sociais, né, via redes sociais, seja na forma a qual nós buscamos um certo consumo dessas informações e também o conhecimento, né, principalmente aqui esse último tópico do conhecimento, que é onde nós vamos dar um embasamento maior nessa fala de hoje, né? Então, quando a gente avança, nós buscamos os conteúdos informacionais para o nosso conhecimento. E sendo mais específico ainda, nesse caso aqui, para o segmento da educação, que de maneira geral, todos nós estamos inseridos de forma direta ou indireta, né, e faz total sentido que esses recursos garantam a acessibilidade plena da informação nos dias de hoje, para absolutamente todos os usuários. Então, não podemos esquecer que estamos em meio a uma pandemia, onde os acessos a recursos digitais nunca tiveram tamanha demanda, e muitos estudos apontam isso claramente como um divisor de águas com relação à maneira que nós consumimos essas informações. Então, esse quadro aqui que eu compartilho com vocês agora, são dados de até julho deste ano, né? São dados de uma agência americana, baseada em Nova York, que traz o reflexo, né, do impacto que a Covid-19 causou sobre os recursos aos quais nós passamos mais tempos conectados em números globais. Esses dados são referentes ao número de uso dos devices, apresentados aqui na tela, extraídos da agência We Are Social. Depois, quem quiser pode acessar lá essa agência. Inclusive, agora saiu até um recente relatório de outubro de 2020, bastante interessante, que estuda a We Are Social. Ela basicamente estuda a conectividade, acessibilidade e comportamento em diversos países do mundo. Então, nesse quadro aqui, vocês estão vendo logo aqui em cima, ó, que 70%, nós tivemos um aumento de 70% no uso de smartphones durante essa pandemia, até julho, né, desse ano, 47% do uso, de aumento de uso em laptops, 33% no uso de desktop e computadores convencionais. Então, esses dois últimos, né, são relacionados, talvez, aí às atividades de home office, a qual a grande maioria de nós que estamos empregados, pelo menos passamos a essa forma de trabalho, né? 23% no uso de tablet, e os demais itens abaixo, nós estão um pouco mais focados na parte de entretenimento, estão em taxas aí que variam de 32% a 9,1% de crescimento desde o início da pandemia, e tudo isso a gente fica um pouco intrigado com relação ao que é mais importante disso tudo, é que quando a gente traz para um cenário um pouco mais local, né, e real, e aí nesse caso eu vou falar especificamente do Brasil e de Portugal, temos aqui colegas portugueses participando dessa conversa, a gente vê que o Brasil, por exemplo, os dados mostram que uma população de aproximadamente 212 milhões de pessoas, 87% de nós brasileiros,
estamos em áreas urbanas, ou seja, nós estamos nas cidades, nas metrópoles, né? Interessante aqui é que no segundo tópico, onde temos um retrato de números de smartphones conectados à internet, os números totais apontam que 97% da população acessa a internet com mais frequência pelos smartphones. Em números reais, isso significa que uma pessoa pode ter mais de um aparelho, como, por exemplo, o aparelho do trabalho e o pessoal, e utilizando a internet de ambos os aparelhos, e isso impacta, de certa forma, na pesquisa para os números reais. Porque aqui, ó, de certa forma, no terceiro tópico, a pesquisa revela que os usuários da internet hoje no Brasil representam 150 milhões de pessoas, que é cerca de 71% da população total, que pagam para usar a internet, né? São usuários que pagam pelas suas contas. Por último, esse quadro traz também a informação de que 140 milhões de pessoas aqui no Brasil, cerca de 66% da população, são usuários ativos de contas em redes sociais, colocando assim o Brasil entre o top 5 de usuários em redes sociais no mundo. Também dados do Brasil, aqui nesse novo quadro, a pesquisa aponta para números diferentes relacionados aos dados anteriores. Por exemplo, aproximadamente 144 milhões de usuários estão conectados à internet via dispositivos móveis, hoje no Brasil, hoje no Brasil, né? Na verdade, o que representa cerca de 96% do total de usuários da internet. É um número altíssimo, né, quando nós fazemos essa relação, tendo em vista o número total de usuários. Então, quando a gente segue aqui para esse último tópico, também vê a média de tempo que o brasileiro passa na internet hoje via dispositivos móveis, a gente tem aproximadamente 5 horas de uso desses dispositivos na internet por dia. E quando a gente trata de um cenário português, né, aqui a gente tem que destacar também os nossos colegas portugueses, nesse cenário de Portugal, cerca de 7,8 milhões de usuários acessam a internet via dispositivos móveis, o que representa aproximadamente 79% da população portuguesa hoje, que é um pouco mais de 10 milhões, né? Mas olha um dado altíssimo, né? São dados altíssimos de acessos realizados via smartphones. 92% dos 7,8 milhões de acessos móveis são via smartphones. E por último, aí naquele tópico final, os portugueses acessam menos os dispositivos móveis hoje, na média diária, né, de horas gastas nesses devices, hoje do que o Brasil. Então, são aproximadamente quase 3 horas de acesso diário via dispositivos móveis. Eu fiz toda essa introdução, pessoal, porque nada mais condizente do que a gente tratar desse tema nos dias de hoje, né? E principalmente nós aqui da EBSCO, por sermos uma empresa que trabalhamos diretamente com a tecnologia. Bom, então, quando a gente traz para um cenário de conteúdos informacionais, a EBSCO, né, que oferece ao mercado esses recursos diretamente ligados ao digital, como eu falei, esses acessos, em sua grande maioria, são acessos online, né, apesar de oferecermos alguns recursos também de acesso offline, muitos desses conteúdos são hospedados nas nuvens e possuem diretamente uma oferta de acessibilidade aos usuários. Sabemos que, de certa forma, o momento é de desafios, e os acessos remotos nunca tiveram aí tamanha demanda, né? Foi preciso que uma pandemia como essa acontecesse para que diversas instituições de ensino acordassem, né? Ou pelo menos voltassem os seus olhares à importância dos conteúdos digitais. Acompanhamos diversas instituições do âmbito público e privado, não apenas na região norte, nordeste, centro-oeste, a qual eu sou responsável, mas temos feedback do nosso colega Renan também da região sul-sudeste, que essas instituições tiveram uma correria tremenda para atender o semestre letivo, né, para dar continuidade e garantia do semestre letivo. Então, o acadêmico, a pesquisa e o ensino, eles, de certa forma, obrigatoriamente, nesse cenário, passam pelo crivo da oferta de recursos digitais. E aqui na EBSCO, a gente tem se preparado para isso, né, de todas as formas. Então, falando um pouquinho sobre o nosso portfólio, a EBSCO, então, com esse vasto portfólio de produtos e serviços que está sempre em processo contínuo de melhoria, podendo garantir acesso para todos. Então, esses esforços refletem, por exemplo, desde os nossos softwares de serviços, aqui representado pela figura do novo EDS, o nosso serviço de descoberta. Aqui, inclusive, a carinha do novo EDS ficou muito esteticamente muito bonito, a nova estrutura. Passando pelo crivo também do novo Publication Finder, que é um recurso esse disponibilizado junto com o serviço de descoberta, ou de forma individual, visando sempre uma melhor experiência do usuário para localizar suas revistas e livros, né, enfim, etc.
E aqui também passando pelo Concept Map, é um mapa de conceitos que permite uma nova experiência do usuário para busca visual e também de forma semântica. Isso aqui foi até uma indicação do nosso amigo Michelangelo, não sei se ele está aí na conferência, mas ele, por favor, insere aí o Concept Map, porque realmente está incrível essa nova forma de acessibilidade. Então, está aqui, Mick, não sei se você está aí, mas está sendo feita a gravação, você pode ver depois. Até passarmos, pessoal, também chegando, né, de certa forma, as nossas ferramentas de point of care, a qual trabalhamos fortemente frente às instituições de saúde, hospitais e órgãos governamentais, autarquias, etc., para também garantir a parte desses acessos móveis via os apps que estão gratuitos na App Store e também no Google Play. Então, são mais recursos que a gente oferece para os usuários fazerem seus acessos não apenas em vias locais, né, ou também via acessos remotos. Aqui é mais nova ferramenta, recentemente do que a EBSCO, de medicina baseada em evidências, que a EBSCO lançou em parceria com a Micromedex e IBM Watson, que traz de forma mais abrangente os conteúdos medicamentosos e tópicos disponibilizados por inteligência artificial da Watson. Este foi o mais recente app, né, como eu falei, disponibilizado pela Apple nas lojas de aplicativo, e também de forma gratuita para ser acessado de qualquer lugar, a qualquer hora do dia. Então, por último, a gente fala, né, também um pouco sobre as nossas bases de dados, como que é feito os acessos via as bases de dados que nós disponibilizamos hoje. Então, já que estamos falando de app, a EBSCO, né, pela EBSCO, nós temos que reforçar para todos vocês que todas as nossas bases de dados textuais que vocês estão vendo aí na tela, os e-books, o EBSCO Discover Service, que é o serviço de descoberta, estão disponíveis também para acesso através do nosso aplicativo, né, o EBSCO Mobile. Então, vocês vão encontrar isso de forma gratuita na App Store ou também no Google Play. Foi lançado em maio desse ano e já tem vários feedbacks positivos desse aplicativo que podem ser acessados de qualquer local, a qualquer hora do dia. Aliás, pelas instituições, né, deixando claro aqui que esses acessos são feitos pelas instituições que possuem parceria com a EBSCO, então, seja do âmbito público ou privado, né, desses acessos sendo feitos, por exemplo, pelas universidades federais que possuem acesso às bases da EBSCO via portal de periódicos da CAPES, aqui no Brasil, ou até mesmo em consórcio, lá em Portugal, que isso possa ser feito de forma tranquila e abrangente pelos usuários dessas instituições. Então, eles vão ter isso na palma da mão para acessar esses recursos disponibilizados pela EBSCO 24 horas por dia, 7 dias por semana, na palma da mão. Vocês estão vendo aqui na tela. Então, por favor, acessem o nosso aplicativo, porque realmente está muito bonito, ele está fazendo uma grande diferença frente a esse momento. Então, são mais recursos que a EBSCO oferece para vocês poderem fazer esses acessos de forma tranquila. Então, por último, aqui a gente faz, então, uma recapitulação para que vocês possam encontrar no Google Play ou na App Store todos os aplicativos, as principais ferramentas que a EBSCO disponibiliza para download. Então, na EBSCO Mobile, né, esse é a principal ferramenta que eu falei agora há pouco, nós temos, inclusive para as bases textuais, serviço de descobertas e também os e-books da EBSCO, via o EBSCO Mobile. Temos aí quatro ferramentas na área da saúde, né, que vocês estão vendo, a Dynamed, Dynamedex, a Dynamic Health e também a Nursing Reference Center, são 4 aplicativos na área da saúde, então aquelas instituições que possuem parceria com a EBSCO, citam-se à vontade para divulgar esses conteúdos para os seus usuários, porque realmente nesse momento faz total sentido. E também a ferramenta de audiobooks, né, que a EBSCO disponibiliza lá nas suas lojas, aliás, nas lojas de aplicativos disponibilizadas para que vocês possam fazer download de forma gratuita, né? Então, a gente tem sempre essa preocupação em praticamente do 100% dos nossos produtos e serviços estar sempre pensando numa melhoria contínua da experiência do usuário. E, neste caso, então, para garantir acesso não apenas local, via intranet institucional, mas principalmente o acesso podendo ser feito remoto de qualquer local, a qualquer hora do dia, porque o objetivo da EBSCO é que isso possa se expandir para que a gente tenha também a parte da inclusividade, que vamos falar um pouquinho mais, porque não faz muito sentido a gente falar de produtos que servem se não servir para todos, né? Então, a ideia aqui é que se um produto ou serviço da EBSCO
não serve para todos, então não serve. Então, a gente tem esse feeling de ter essa sensibilidade de que os produtos e serviços da EBSCO possam sair com o maior índice de acessibilidade possível, inclusive melhorar esses acessos aos portadores de necessidades especiais. E aí a gente entra numa segunda etapa aqui da fala para poder trazer para vocês um pouquinho, né, do que a EBSCO tem feito nos últimos anos, de parceria, falando dos acessos remotos, que garante a acessibilidade para todos. Se é um produto ou um serviço, a gente tem, sim, esse crivo de cuidado através de processos rigorosos, né, que, inclusive, é um pré-requisito para que nenhum produto ou serviço que seja lançado no mercado sem o olhar da equipe de acessibilidade. Então, vamos avançar aqui e na verdade, o que a EBSCO entende, né, como importância de manter a acessibilidade em mente durante todo o ciclo de vida de desenvolvimento de um produto. Esse entendimento começa, na verdade, com os designers e gerentes, né, gerentes de produtos da EBSCO, e é levado aos desenvolvedores de software que fazem parte da equipe de acessibilidade da EBSCO. Então, esse ciclo, ele inicia com as parcerias que vocês estão vendo aqui na tela, na parte amarela, né, as parcerias que são feitas pela EBSCO, e vocês vão ver isso nos próximos slides, que eu vou dar uma ênfase maior a isso, incluindo os estudos de usabilidade, passando pelo controle de qualidade e tecnologia assistiva, até chegar em experiências que resultam no feedback do mercado e, nestes casos, a nossos clientes, né? Até mesmo podemos falar aqui dos requisitos funcionais e treinamentos de desenvolvimento da equipe no contexto da inclusividade. É assim que, criando esse ciclo contínuo de melhoria de processos, a gente enxerga que a EBSCO está no caminho certo para poder fazer, então, com que esses recursos saiam cada vez mais com olhares criteriosos para a acessibilidade. Então, os nossos engenheiros estão sempre com um rigoroso checklist na mão para realizar, de certa forma, essas etapas de revisão de um produto ou serviço da EBSCO. Qualquer que seja o ponto negativo aqui, pessoal, desta análise do checklist, a EBSCO não lançará esse produto sem que estejamos aí certificados ou alinhados 100% com relação ao crivo da acessibilidade. Ele tem que ser, no mínimo, acessível, né, para lançar um produto ao mercado. Então, quando a gente fala no mínimo acessível, vocês estão vendo aqui na tela agora alguns recursos, né, dos produtos acessíveis que são mais buscados dentro das nossas ferramentas e plataformas. Então, depois de passar por toda essa análise do ciclo anterior que eu falei, nesse retrato aqui, vocês conseguem visualizar esses principais recursos de melhoria contínua que a EBSCO tem nos parâmetros de ferramentas suportáveis, né, em promover o acesso aos produtos e serviços de forma mais abrangente, que trata exclusivamente da parte de acessibilidade. E falando de acessibilidade, a gente tomou como exemplo, então, talvez o e-book hoje, né, que é um bem necessário, sempre foi, mas dos últimos tempos para cá o e-book tem tomado uma grande força frente às instituições de ensino. A gente trouxe, então, um exemplo prático e real para vocês verem dos desafios em tornar, por exemplo, um e-book acessível. Então, esse fluxo de trabalho de uma publicação, ele começa com o autor, ao submeter o manuscrito dele, chegando, então, até o ciclo de revisão dessa obra, que chega até um editor principal para fazer toda essa análise final, até chegar, então, ao ciclo de conversão do e-book. Essa etapa aqui, essa quarta etapa desse processo de publicação de uma obra, ela é muito importante porque vai garantir o futuro da vida desse título, desse e-book em seus recursos disponibilizados de forma acessível, né? Então, isso vai ser um divisor de águas nesse momento da revisão de uma publicação. Então, quando a gente segue para o próximo passo, que nós chegamos aqui, então, na quinta etapa, ele tem que, por obrigação nos dias de hoje, ter sempre um leitor de EPUB acessível, porque essa ferramenta vai garantir que ele tenha um mínimo de acessibilidade para que esses usuários, portadores ou não de necessidades especiais, possam ter aí a possibilidade de fazer a leitura de um e-book final, né? Então, a gente vai passando pela outra etapa
da plataforma de e-book, ele vai subir a plataforma até chegar, então, ao leitor final. Então, vocês estão vendo que é uma etapa, um ciclo que ele percorre até chegar a leitura final do usuário, né? Então, tem todo um ciclo interno que é feito, esse processo em 7 etapas, que envolve equipe de diversos departamentos de produto e desenvolvimento, editorial, tecnologia da informação, os próprios autores, tudo isso para garantir ao leitor um produto acessível de uma forma, no mínimo, básica de acessibilidade. Eu falei tudo isso, na verdade, para mostrar o slide seguinte, que a EBSCO tem cada vez mais voltado seus esforços com o objetivo de estarmos na ponta como empresa provedora de recursos informacionais e tecnológicos para o requisito de ensino e pesquisa ser cada vez mais abrangente, que possa atingir a todos, né? Então, esse processo de melhoria contínua, vocês estão vendo esse pontinho vermelho na tela aqui, é proposital, porque esse é o objetivo que a gente vai chegar. Então, esse processo de melhoria contínua, a EBSCO envolveu, a partir de 2017, os e-books da EBSCO, na verdade, se transformaram, passaram a transformar as nossas práticas de desenvolvimento de software em uma mentalidade de acessibilidade em primeiro lugar. Então, esses esforços incluíram, então, treinamento para todos os funcionários e produtos e tecnologia da EBSCO, passou também pela parte de testes automatizados e manuais, testes de usabilidade com usuários portadores de necessidades especiais, com rigorosas análises, né, de auditorias regulares, tanto interna como externamente. E nós seguimos, então, para o ano de 2018, onde a EBSCO foi nomeada a melhor plataforma de e-books dentre as 54 plataformas acadêmicas dos e-books auditados. Essa auditoria é um projeto da Aspire, que vocês vão ver já na sequência, e na verdade, da JISC, é uma instituição que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, que faz a auditoria dessas ferramentas de e-books aplicadas na internet. E em março de 2020, ou seja, desse ano, nós conseguimos chegar a 100%, pela primeira vez, nós conseguimos 100% na auditoria de demonstração de acessibilidade do projeto Aspire da JISC. Então, essa importante auditoria fornece uma avaliação contínua das declarações de acessibilidade do site do fornecedor de editores e das plataformas. As plataformas são verificadas, de certa forma, e classificadas com base em sua pontuação. Então, o alvo da EBSCO aqui, principalmente, que vocês estão vendo agora, é nós estarmos em conformidade e usabilidade da WCAG, a sigla para World Content Accessibility Guidelines, ou simplesmente diretrizes de acessibilidade para o conteúdo web. E esse compromisso, né, de melhoria contínua da EBSCO, ele passa também pela parte das parcerias que foram cravadas desde 2017 para cá. Então, esta timeline que vocês viram no slide anterior reflete todos os esforços do compromisso da EBSCO com a melhoria contínua, para buscarmos, de certa forma, a excelência, né, nesse quesito de acessibilidade. A EBSCO teve que firmar parcerias com órgãos independentes e sem fins lucrativos especialistas na inclusividade. Por exemplo, a The Coral Center for the Blind, ele fornece aí testes de revisão e validação constante com os usuários, que são muitas das vezes voluntários para experiências que possam apontar as melhorias e ajustes dos produtos e serviços que a EBSCO que possa oferecer ao mercado, né, em todo o nosso portfólio. Vale ressaltar aqui que a instituição foi fundada em 1936 e capacita aqueles que são cegos e deficientes visuais a alcançar uma certa independência e levar uma vida plena. A organização sem fins lucrativos oferece serviços e para esses indivíduos, né, de todas as idades e em todos os estágios da perda da visão, incluindo serviços de reabilitação, visão, programas vocacionais de transição de treinamento e tecnologia assistiva e, claro, suporte educacional, que é o que nos absorve aqui nessa fala, né? Em segundo lugar, a gente fechou uma parceria com a Benetech, a Benetech que trata de projetos inclusivos sociais em diversas áreas, como educação global, direitos humanos e reeducação
a redução da pobreza, aliás, em diversos países do mundo. Uma das principais contribuições da Benetech aqui, pessoal, foi a criação da Bookshare. Para quem trabalha diretamente com e-books, né, nas instituições de ensino, conhece bem a Bookshare, a biblioteca de e-books para a, só um minutinho aqui, pessoal, vou mexer aqui um pouco. Bom, a Benetech foi a criação da Bookshare, né? A grande maioria de vocês devem conhecer a Benetech. Ela trabalha para os e-books para impressas, como, por exemplo, conformidades de dislexia, cegueira e baixa visão. E a ideia da Benetech, da EBSCO aqui, fechar parceria, foi tão inovadora para que a EBSCO pudesse ter aí empresas de ponta que prestassem essas consultorias e também auditorias externas independentes, como eu falei lá atrás. Na sequência, a gente está vendo a W3C, que é o consórcio da World Wide Web, é uma comunidade internacional que desenvolve, acho que todos devem conhecer, mas aqueles que não conhecem, vale muito a pena a leitura e acessar o site deles. É uma empresa que desenvolve padrões, né, com o objetivo de garantir o crescimento da web. Então, a sua missão é sempre conduzir a web o seu potencial máximo, incluindo a acessibilidade, com projetos sociais aqui, inclusive no Brasil, vocês podem ter acesso e acompanhar as iniciativas do órgão. Em alguns outros estados, a São Paulo, já vi projetos no Rio de Janeiro, aqui em Pernambuco também. Então, em todos os estados do território nacional, eles têm participação e vale muito a pena vocês terem acesso e a informação dessa empresa, tá? Sempre buscando a melhoria da acessibilidade. Então, por último, a gente tem a Daisy Consórcio, na verdade, a Daisy, ela foi a mais recente parceria que a EBSCO firmou. Então, ela foi fundada em 1996 e consiste em organizações internacionais comprometidas com o desenvolvimento do acesso equitativo à informação para pessoas com deficiência de impressão. É um padrão técnico, né, para audiolivros digitais, periódicos e texto computadorizado. É uma empresa que sem fins lucrativos, que avalia rigorosamente a acessibilidade das publicações e, na verdade, tem um olhar muito voltado para o EPUB. Ela trabalha muito em comunidades com empresas dessas de tecnologia para um mundo melhor aos portadores de necessidades especiais. A EBSCO também trabalha com esses nossos editores para melhorar a acessibilidade dos seus e-books, pessoal. Então, ao trazer essas restrições, né, a gente encontra muita restrição com relação a DRMs que poderiam interferir na tecnologia assistiva. Então, no próximo slide, eu trouxe para vocês aqui o compromisso sustentado da EBSCO nos últimos 3 anos. Nós lançamos aí cerca de 90 melhorias de acessibilidade em nossos e-books, através de uma variedade de canais, né? Então, vocês estão vendo aí a timeline desde 2017, como eu falei lá atrás. Aqui nós queremos um verdadeiro processo contínuo para resolver problemas e aprimorar a acessibilidade, seja ela para atender aos requisitos de normas e auditorias, mas principalmente os testes de usabilidades reais com os voluntários portadores de necessidades especiais. Então, tem aqui a quantidade de problemas resolvidos versus a quantidade de conteúdos que nós aprimoramos durante esse tempo, né? Então, a gente sabe que as necessidades estão evoluindo, né? De certa forma, a gente fez uma timeline de diversos setores aí para mostrar para vocês que essas necessidades, elas estão evoluindo de forma muito rápida. Então, aqui, essas melhorias refletem, né, a evolução dos formatos na velocidade e em aprimorar as ferramentas de acessibilidade. E aqui vocês acompanham os formatos, né, que nós tivemos no passado recente e que evoluíram bastante dos últimos tempos para cá. Porque antes o PDF era algo, digamos assim, suficiente, né, era algo estático, a imagem plana do PDF era algo estático, mas já era suficiente, já era um grande avanço lá em meados de 2008, 2009, quando iniciaram os primeiros e-books, assim, do nível acadêmico mesmo, né, falando propriamente dos conteúdos acadêmicos. Então, a gente ficou surpresos, assim, em termos a possibilidade de acessar um livro digital. Porém, ele tinha suas limitações, né, e tem suas limitações. Passando para um PDF melhorado, que foi tido como uma revolução, apesar de suas limitações também, aí chegamos, então, ao nosso EPUB, que hoje é tido
por muitos, né, consideram o avanço de interatividade um grande avanço em termos de tecnologia para leitura, né, nesse formato. Mas, de certa forma, essa interatividade também tem algumas limitações. E a este formato fizeram o que não seja mais suficiente, que precisamos estar sempre avançando a este desde que esteja assim, de acordo com as diretrizes da acessibilidade do conteúdo da web. É o objetivo da Benetech, né? Está sempre na ponta, e o que a EBSCO também procura. Aqui a gente está vendo essa última etapa da certificação da Benetech, é onde nós buscamos estar, né? Então, a gente sabe que tem todo um histórico, tem toda uma luta feita lá atrás pelos editores, né, que envolve outros departamentos, mas que esse é o nosso objetivo principal, de estar sempre na ponta de prover recursos informacionais que tenham o mínimo de certificação para acessibilidade. É esse o objetivo da Benetech, né, de certificar essas instituições, né, de certificar a qualidade dessas instituições de acessibilidade, tanto nos editores quanto nas mais diversas empresas em formatos que fornecem conteúdos informacionais. E aqui nós vemos aqui uma grata melhora entre esses editores, né, uma pesquisa realizada em 2018 mostra que os editores que trabalhavam em formato EPUB era de 69%, em uma pesquisa feita pela Benetech, 1.000 editores no mundo, 69% trabalhavam em formato de EPUB, né? Mas a proporção de títulos dos EPUBs por editores trabalhando nesse formato já era de 76%. E os editores que contemplavam a trabalhar as normas de acessibilidade era de 49%. Na sequência, a gente tem uma melhoria significativa quando a gente faz uma análise comparativa ao ano de 2020. A gente está vendo aqui um grato avanço, né, dos editores que trabalhavam no formato EPUB, que era de 69%, passaram a ser 88%. Aqueles que tinham a proporção de títulos de EPUB por editores saiu de 76% e pulou para 87%, e os editores, contemplando trabalhar com as normas de acessibilidade, se mantiveram aí nos 49%. Né? A gente ainda não teve informação de por que esses dados se mantiveram ainda em 49%, porque era para ter acompanhado toda essa nomenclatura de avanço que nós tivemos de 2018 para cá, mas fica aí o retrato das melhorias que estão sendo feitas, né, pelos editores para tornar os e-books mais acessíveis, né? Bom, e aí eu faço então aqui para vocês uma pergunta, né, para provocá-los a uma discussão de que a gente sabe que temos diversas outras empresas trabalhando com recursos informacionais no mercado, mas eu pergunto para vocês aqui, o processo de melhoria contínua para acesso aos recursos informacionais que garantam acessibilidade para todos é apenas da EBSCO, né, a empresa que negocia esses conteúdos, ou são dessas empresas parceiras da EBSCO que se dedicam exclusivamente a encontrarem as melhores soluções para acessibilidade, se dedicando horas e horas de testes, né, estudos, experimentos, auditorias, etc. Fica essa pergunta, né, para saber se só nós da EBSCO, só as empresas parceiras envolvidas nesse ciclo, somos os responsáveis para garantir a melhoria da acessibilidade, né? Eu acho que a resposta que a gente pode dar, pessoal, acredito que é não, né? Eu acho que é um processo contínuo em comunidade para um bem maior, então tem que existir todo esse engajamento de todos os lados, não apenas dos editores, não apenas das empresas que fornecem esses conteúdos informacionais, mas também a gente poder ter um engajamento de todos os lados, né? Então, quando a gente fala de engajamento, é engajar de verdade, principalmente as instituições, né? As instituições, e quando eu falo aqui de instituições, é lógico que está incluso a biblioteca, que dissemina os conteúdos de pesquisa para toda a comunidade acadêmica, nas suas mais diversas formas, seja remota, seja local, né? Então, as instituições ela têm um papel muitíssimo importante para esses players do mercado em prol de uma melhoria contínua. São os editores também que são responsáveis por isso. Então, os editores que
são aqui importantes agentes na garantia de prover conteúdos acessíveis para todos, e também muitos estão aprimorando cada vez mais, como vocês viram aí, a alcançar esse objetivo, investindo em milhões de dólares em pesquisa, em desenvolvimento. Então, esses editores, eles estão buscando melhorias para dar opções ao mercado, que vem gritando há muito tempo por esses recursos serem mais acessíveis, né? E, por último, a gente tem aí a parte principal, que são os usuários. Então, é importante ter esse feedback dos usuários, porque eles estão na ponta consumindo esses recursos. Então, se a gente não tem o engajamento de toda essa comunidade envolvida, instituições, editores e principalmente os usuários, esse processo de melhoria contínua vai ser muito mais lento para que a gente possa alcançar a melhoria que a gente sempre espera dos produtos e serviços ofertados ao mercado como um todo, né? Então, aqui um pouquinho dos passos, né, que a gente tem que dar com relação aos editores. Então, a gente tem que atualizar um pouquinho e reforçar os procedimentos internos, o papel do editor, e revisar as diretrizes de produção, definir um pouco as expectativas claras e as metas acionáveis para os autores, desenvolver todas essas novas instruções internas. Vocês viram passo a passo da construção de uma publicação lá atrás que eu fiz, oferecer orientação técnica e exemplos para os editores e funcionários, e também disponibilizar ferramentas e testes automatizados disponíveis de forma online. É um pouquinho dos passos que a gente pode dar quando a gente fala exclusivamente do papel do editor. Mas também nós temos o papel da biblioteca, né? A gente fala sempre, façam perguntas aos seus fornecedores, certifiquem-se de que eles possam fornecer orientações detalhadas para os usuários, verifiquem validações de terceiros. A gente citou aí o caso da Benetech, do projeto Aspire, né, que a EBSCO está envolvida. Escolha empresas que tenham realmente um compromisso histórico com relação à acessibilidade. E reunir, né, a gente sabe que ajudem a gente a reunir e enviar feedbacks e recomendações para os parceiros e fornecedores. Então, o papel da biblioteca é muito importante aqui para nós, como intermediador, como disseminador do conhecimento, né, dos recursos informacionais, porque isso visa sempre um processo contínuo de melhoria, e nesse papel vocês podem muito nos ajudar com relação a esse tópico. Tá? E o papel do usuário final, né? Claro, a gente falou ali que é ele fornecer feedbacks que possam enviar recomendações para seus gestores, né, de suas instituições, coordenadores, e participem ativamente de projetos de acessibilidade e inclusividade. Esse é um papel principal que o usuário pode contribuir para as empresas, para os agentes que estão envolvidos em um processo contínuo de melhoria assistida ou de acessibilidade. Por último, pessoal, e aqui já chegando para o final da minha fala, que a gente já se aproxima pelo tempo, né, eu acho que é um tópico bastante abrangente, que a gente tentou resumir aqui bem minuciosamente alguns tópicos, porque a gente sabe que é um tema bastante abrangente, no sentido de trazer discussões de leis que melhoraram a acessibilidade, trazer discussões de apps que tem disponíveis no mercado de forma paga e gratuita, mas se a gente fosse se alargar com relação a esses tópicos, a gente acabaria não colocando aqui em prática o que a gente queria apresentar para vocês. Então, segue alguns recursos adicionais que a EBSCO tem disponibilizados para vocês acessarem. Então, a gente tem a pesquisa a pesquisa do usuário, estudos de acessibilidade, temos tanto blogs como vídeos, né, de curto tempo, e também a webinar com 30 minutos aí sobre acessibilidade e estudo da experiência do usuário, que temos lá no YouTube. Temos também um link com as 5 melhores práticas de acessibilidade da web, um post no blog que a EBSCO tem lá também para vocês acessarem. Enfim, a gente está sempre à disposição para que vocês possam mandar para a gente novas sugestões, que a gente possa estar sempre alinhado com essas normas do mercado, e que, principalmente, a gente possa disseminar essas novas ideias, né, de melhoria contínua, tendo em vista o cenário de acessibilidade e recursos informacionais em sua tamanha demanda, né, nos dias de hoje. Então, muito obrigado a vocês pela participação e audiência, deixando aqui já o meu contato e também o canal direto da nossa equipe de acessibilidade, caso vocês queiram colocar suas críticas, melhorias e sugestões.
porque tenho certeza que juntos poderemos contribuir de melhor forma, né, de uma melhor forma contínua com a melhoria da acessibilidade em todas as suas esferas, seja de pesquisa, seja de ensino. O importante é que nossa equipe estará sempre à disposição para contribuir da melhor forma possível. Ok? Obrigado, Antônio. Então, eu passo a palavra para ti, para que possa conduzir aí os comentários ou perguntas dos participantes. Obrigado. Ok, Everson. Excelente, muito bom, muitos elogios aqui no nosso bate-papo. Realmente é interessantíssimo a gente verificar, né, os desafios dos dias atuais de se ter acesso online, mas esses acessos eles têm que ter qualidade, né, informações confiáveis. E você mostrou de uma forma muito precisa como a EBSCO está trabalhando nesses processos, né, trabalho contínuo de melhorias. E outro ponto que eu observei também, e eu compartilho com todos os participantes, é o crivo, né, que a EBSCO tem de permitir aos usuários o acesso fácil aos conteúdos e ferramentas, justamente para garantir esse conceito de acessibilidade, né? O conceito também, como você muito bem apresentou, ele ultrapassa a esfera legal, as leis de acessibilidade para garantir, né, que os portadores de necessidades especiais tenham acesso, mas todos os usuários, eles precisam ter a garantia de um fácil acesso, de um uso adequado, né? Então, os serviços têm que seguir e tem que ser para todos. Isso é muito importante. E outro dado aqui que eu queria compartilhar com vocês antes da gente entrar nas perguntas aqui é o ponto muito claro que ficou, pelo menos é o que eu observei aqui, que os produtos e serviços da EBSCO, eles têm essa preocupação de ter fácil acesso, de ser acessível, né? E esse conceito vai muito além dos aspectos legais. Então, isso, para mim, foi muito importante, foi muito claro. Eu vou aqui compartilhar alguns elogios, né, da Cibele, parabéns pela iniciativa das lives, como também a Cíntia, né, parabéns pela palestra, excelente. Eu vou voltar aqui, compartilhar aqui a minha tela aqui. Vamos lá também, deixa eu ver aqui as perguntas que estão chegando aqui. Tem uma pergunta aqui, Antônio, se você me permite, tem uma pergunta da Valquíria, a Valquíria Santos, que é a nossa grande parceira do Grupo Ser Educacional, está aqui presente. Um abraço, Val, obrigado pela presença. Ela pergunta aqui, Everson, o app da EBSCO, no app da EBSCO, os alunos podem acessar todos os conteúdos das bases que assinamos com vocês? De que forma eles fazem isso? Boa pergunta, Val. Saudades, viu? Saudades daquele nosso café. Logo em breve a gente vai estar aí, minha amiga. Sim, Val, na verdade, as bases que vocês já acessam com a EBSCO, né, nós enviamos até para o Lucas, depois você pode ver com ele, que nós enviamos um tutorial, né, de passo a passo desse acesso para os usuários via o app mobile da EBSCO. Então, é possível sim, da forma que eles fazem acesso, eles podem fazer o acesso via cadastro, né, na EBSCO, das bases que a gente manda para vocês o link autenticado, ou mesmo com a conta do Google. Então, eles podem fazer esse acesso também via a conta do Google para poder ter acesso na palma da mão. Mas a gente pode conversar depois da conferência, eu posso te ligar, a gente conversar, mas o Lucas já tem aí um tutorial passo a passo que nós enviamos para ele bem bonitinho, e a gente pode, inclusive, retomar essas conversas elaborando um banner, fazendo algum trabalho de marketing junto ao Grupo Ser Educacional, tá bom? Obrigado. O Everson, só complementando a sua resposta, é importante a gente mencionar em relação ao aplicativo, né, o EBSCO Mobile App,
que o objetivo dele não é recriar a versão da web, ou seja, Boa, as Antônio. bases Boa. de dados, elas podem ser acessadas pelo computador, pelo notebook e até mesmo pelo celular. Mas o Sim, momento que o usuário ele baixa nas lojas de aplicativo o EBSCO Mobile App, ele tem que entender que o acesso é diferente. E nós queremos que esse acesso seja diferente. E a gente já pode responder algumas perguntas, como, por exemplo, por que não foi incluído no aplicativo a busca avançada? Por que não se colocou a função XYZ? sim, É porque a EBSCO ela procurou fazer um equilíbrio. Ela queria um aplicativo rápido, leve, que pudesse ser usado com integridade, mas não saturado com as necessidades que recebemos da web, com todos os recursos e funcionalidades. É para sim. ter um uso simples, rápido e funcional. E eu aproveito aqui nesse momento para que vocês acessem, né, a os tutoriais da EBSCO, a página de ajuda da EBSCO, que lá nós vamos ter informações, inclusive os tutoriais, para que vocês possam configurar de forma bem tranquila, bem rápida, o acesso ao EBSCO Mobile App. Eu, como vou mandar para vocês o certificado, né, o e-mail com o certificado, eu vou incluir no corpo do e-mail o endereço no qual vocês podem acessar para que tenham acessar para que vocês possam conhecer os tutoriais de configuração do EBSCO Mobile App. Eu estou recebendo muitas solicitações aqui de como que a gente configura, de como que se faz. Eu vou encaminhar para vocês. E desta forma, vocês podem seguir esse passo a passo. Caso vocês tenham dúvidas, vocês podem acionar tanto o Everson quanto o Renan, ou a mim mesmo, eu vou deixar o meu e-mail aqui também, que eu posso esclarecer vocês. Inclusive, a gente pode preparar capacitações e tudo mais para isso. E outra informação que é importante, na página de ajuda da EBSCO, em treinamentos gravados, o nosso colega Nuno, ele fez um treinamento que está disponível do EBSCO Mobile App. Tem todo o passo a passo. E eu sugiro que vocês assistam esse treinamento, né, essa capacitação, que vocês vão, além de conhecer esse aplicativo, vocês também vão ver como executar passo a passo a configuração. Tá ok? Muito bem colocado, o Antônio. Val, acho que está na escuta aí, tá te ouvindo, então acho que foi super pertinente você ter trazido esses tópicos para a discussão, porque aí todos agora têm conhecimento e vão receber essas informações que você mencionou aí muito claramente. Eu tenho uma outra pergunta aqui, Everson, da Viviane, que ela pergunta o seguinte: você acredita que esse avanço do acesso, principalmente dos e-books, ele pode partir para um outro formato de acesso? Que não seja EPUB, que não seja PDF, por exemplo? Olha, respondendo tua pergunta, Viviane, obrigado pela pergunta. Na verdade, assim, a gente está inserido em um mercado em que todo dia temos novidades, né? Então, a gente não pode nunca, assim, subestimar a qualidade da tecnologia que pode vir a superar o EPUB. Então, já tem movimentos com relação a isso, para que esse processo de melhoria contínua, ele possa se dar e não parar e ficar estático ali no formato de EPUB. Já tem estudo, já tem tecnologias sendo feitas e aprimoradas para que esse seja um novo passo dado a superar um formato como o EPUB. Eu acredito muito que isso possa vir nos próximos meses ou no próximo ano a gente já tenha uma nova tecnologia que possa ser acessível a esses e-books em um outro formato. Perfeito, ótimo. Inclusive, nós vamos ter, né, um webinar daqui a algumas semanas
da charada Viviane, que fez essa pergunta, a nossa colega Viviane Hernandes, sobre e-books, que eu também convido a todos vocês a participarem. Inclusive, eu trago aqui já a agenda, né? Uma vez que a gente não tem perguntas mais, a não ser uma enxurrada de elogios à sua apresentação, Everson. No dia 19 de novembro, nós vamos ter a apresentação da Viviane Hernandes, né, sobre os e-books perpétuos em português. Né? A apresentação vai ser da Viviane juntamente com o pessoal da editora Blucher. Então, é uma sessão que vai complementar muitas dessas informações que vocês colocaram como perguntas, como questionamentos para a sessão de hoje. Então, Everson, eu deixo aqui as suas considerações finais, né, para que a gente já possa se encaminhar para o final da sessão de hoje, agradecendo já a presença e a participação de todos e você pela essa brilhante apresentação, trazendo com certeza informações muito importantes de acessos eletrônicos, de acessibilidade e de condições para que todos os usuários, sejam eles portadores de necessidades especiais ou não, tenham as melhores experiências nas nossas plataformas, nos nossos conteúdos, nos nossos serviços. Esse é o esforço de toda a EBSCO em proporcionar conteúdos de qualidade, ferramentas de fácil acesso e que atendam efetivamente às expectativas dos nossos usuários finais. Andar sempre de mãos dadas com as bibliotecas, com os centros de pesquisa, com os hospitais, estar presente aonde se precisa de informações relevantes e informações confiáveis e com acesso fácil, né? Então, eu deixo você que faça as considerações finais para que a gente já se encaminhe para o final do nosso webinar de hoje. Obrigado, Antônio. Obrigado. Antes de fazer minha fala final, eu queria reforçar de novo, né, o que você falou aí sobre a palestra da Viviane, é super pertinente. Os e-books perpétuos em português hoje no Brasil tem sido um modelo opcional para as instituições que não querem se prender a um modelo de assinatura e ter que pagar todo ano por isso. Então, o conceito de trazer essa pauta é muito do fruto, né, do momento atual que as instituições estão voltadas para construir seus próprios acervos de uma forma perpétua, né? Então, muito pertinente essa palestra da Viviane, convido novamente a todos a participarem. Bom, da minha parte é dizer muito obrigado à EBSCO pelo convite, obrigado a você, Antônio, pela intermediação, e dizer que muito em breve a gente volta a se encontrar, espero que todos fiquem bem, com saúde, em suas residências, em seus lares, e esperamos muito em breve estar pessoalmente nas regiões ao qual eu sou o responsável, né, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, e deixar meu abraço aqui caloroso para os participantes dessa webinar, esperando então encontrá-los em próximos encontros em novas oportunidades. Muito obrigado a todos e uma excelente tarde. Obrigado, Everson. Então, pessoal, muito obrigado a todos vocês por suas perguntas, por terem tirado tempo do seu dia para assistir o nosso webinar. Espero que tenham achado a sessão informativa e envolvente. Esperamos contar com a presença de todos vocês nos próximos webinars da EBSCO Brasil e da EBSCO Portugal. Já teremos o próximo no dia 10, né, que vai ser apresentado pelo Nuno Henriques, é o especialista em treinamentos da EBSCO para Portugal e Espanha. Então, nós vamos ter aqui a presença do Nuno, compartilhando a sua alegria, a sua motivação e principalmente os seus conhecimentos. Agradeço mais uma vez, fiquem bem, se cuidem e até a próxima. Muito obrigado. Um abraço, pessoal.